Processos de criação em imagem e escrita. Exercícios abertos à variação. 4. Dar voz aos objetos, às matérias, aos elementos. Poderia ser sobre autorrepresentação, e pode, mas o convite fundamental é para se deslocar, trocar de pele. Primeiro impulso. Texto. Desenhos de coisas. Relato de uma mini-residência. Cláudia França. Desenhos de coisas. Relato de uma mini-residência. Este texto trata do relato de uma experiência em desenho vivenciada durante uma mini-residência em Belo Horizonte, em julho de 2010. O projeto, nomeado Desenho Ponto e Vírgula, constou de diversas atividades paralelas em desenho contemporâneo, todas no Espaço Cultural 104, dentre as quais aconteceram workshops, conferências e falas de artistas. O evento foi organizado pelo CEIA, Centro de Experimentação e Informação de Arte, um grupo de trabalho de Belo Horizonte que organizou fóruns de experimentação e discussão acerca de manifestações em arte contemporânea, como performance, pintura, videoarte e intervenções urbanas. O CEIA foi criado em 2001 e administrado pelo artista Marco Paulo Rola e pelo historiador da arte Marcos Rio. A experiência em que participei como artista convidada, um ateliê coletivo no pavimento superior do edifício, compartilhado com artistas de diversas nacionalidades. Em um intervalo de 17 dias, cada um dos artistas do ateliê coletivo pôde executar um projeto em desenho, tendo disponível uma área de aproximadamente 15 metros quadrados para a elaboração de propostas e de trabalho propriamente dito. Para essa experiência, propus a realização de um projeto de intenso registro de observação do cotidiano do espaço como um todo, o que nomeei de desenhos de coisas. Tal proposta trata da interação de identidade, alteridade e estranhamento na constituição de uma subjetividade. Uso a tipologia de diário como registro. A partir da determinação de um território específico de habitação naquele espaço físico, dispus, no lugar, 3 objetos distintos, com os quais tramei uma relação de tradução sujeito-objeto, e os objetos foram um banco de madeira natural, um relógio de parede e uma luminária vertical. Minha ideia foi dar a estes objetos a condição de sujeitos, fornecendo-lhes voz. Voz aqui é entendida como qualquer maneira de se comentar o que se passou no entorno do objeto em questão. Isto significa dizer que cada objeto teve um suposto modo de olhar para o mundo, e eu funcionei meramente como tradutora destes modos de olhar ou de se relacionar com o ambiente. Posso dizer também que, nessa função de ter sido tradutora daqueles objetos, emprestei minha singularidade de sujeito para que eles, como coisas, pudessem adquirir uma condição de suposta subjetividade. O registro, em cada uma dessas linguagens, partiu do ponto de localização do objeto. Optei por ocupar um espaço central do ateliê, relativamente próximo às portas de acesso, determinando sua extensão a partir de uma coluna de base quadrada que funcionou como o centro de meu território. Essa posição foi estratégica, porque a partir dela pude observar todo o movimento de entrada e saída do ateliê, bem como as dinâmicas de ocupação dos outros artistas. Ao banco coube o registro desenhado, desenho de observação, do que o objeto percebia na movimentação de outros elementos dentro do ateliê. O banco solicitou-me que não desenhasse pessoas ou fragmentos de corpos, mas os elementos não humanos que consubstanciassem seu campo de visão, em função mesmo da altura do banco. Foram captados fragmentos inferiores de paredes, pés de mesas, portas, colunas, latas de lixo, o piso de tacos de madeira, assim como pequenos pedaços de papéis ou outros elementos que se encontravam no chão ou em baixa altura na ocasião de cada registro. A luminária de pé relacionou-se ao registro escrito. Assim criou-se um impasse no interior da luminária, tendo em vista que não teria sentido, naquele lugar, de sua atuação como fornecedora de luz.
Esse impasse do que ela estaria fazendo naquela vivência determinou que seus textos versassem sobre essa crise existencial do objeto, em que ele se questionou por todo o tempo o que ele seria quando em situação de repouso funcional. Já o relógio de parede fotografou seu entorno. Foi instalado na própria coluna em direção oposta ao banco e à luminária, um pouco acima da altura de minha cabeça em pleno funcionamento. Os ponteiros diminutos forneceram a direção do olhar fotográfico, assim foram eleitas marcações a cada 15 minutos. A partir da hora inteira, hora e quarto, hora e metade e hora em 3/4. A cada hora inteira a direção do olhar era norte, na hora e quarto a direção era oeste, na hora e meia sul e nos 3/4 da próxima hora a direção era leste. Nesse sentido, o relógio de parede perfez 4 tomadas fotográficas por hora, utilizando os 4 pontos cardeais. Essa exigência temporal do relógio determinou que os outros registros, os desenhos e os textos, acontecessem nos intervalos da marcação fotográfica, ou mesmo que eles fossem interrompidos a cada 15 minutos para se realizar uma fotografia. É perceptível ainda que as velocidades dos registros são compatíveis com os elementos a que se relacionam. A velocidade do relógio corresponde à instantaneidade do ato fotográfico. O estatismo do banco, mesmo ele sendo o elemento de maior mobilidade, é autônomo no espaço, não depende de parede ou de energia elétrica para exercer sua função, corresponde aos desenhos à mão. E o jogo de luzes entre a luminária e o monitor do computador cria uma relação de especularidade entre essas emanações de energia, favorecendo comentários e reflexões sobre identidade e alteridade. Assim, os registros mais lentos foram os desenhos de observação a lápis sobre papel canson. Pode-se pensar que esses relatos assumiram um tom confessional. Cada objeto teve sua voz e uma adequação de postura corporal minha que remetesse à realidade do corpo de cada objeto, ou mesmo uma postura corporal adequada à função principal de cada um deles. A voz da luminária. Esse fim de semana foi muito diferente. Tudo. É certo que a solidão permaneceu, mas o tempo variou muito em termos de luminosidade. Então pude perceber as diferenças na percepção dos outros objetos seres que habitam aqui, comigo. Essa percepção dinâmica das coisas sob a luz me fez pensar o que seria a sombra. Sim, a sombra. É engraçado pensar numa coisa quando o que evidencia é o seu contrário. Precisou de uma gama variada de luz para eu ser atingida pela sombra como evidência e objeto de pensamento. Meu corpo quase não produz sombra. Sou tão tísica, pura linha. A sombra produzida imiscui-se às ranhuras do chão. É aí que me torno mesmo invisível, se penso em ser tão somente sombra. Mas a sombra das outras coisas são maravilhosas. As sombras das mesas, das cadeiras, nos momentos em que o chão está mais polido, são desenhos que se espalham pelo espaço. Foi aí que eu pensei, se posso considerar o fio elétrico como parte de meu corpo, ou mesmo a luz que emana como parte de meu corpo, posso considerar minha sombra ou as sombras dos outros corpos como partes eventuais de nossos corpos? Sombras são manchas móveis. Elas caminham no sentido do caminhar do sol. Agora, por exemplo, perto de uma das janelas há uma luz suave e bonita, mas que produz seus desenhos no chão. Chegará o momento em que o desenho será outro, em que será outra a corporeidade dos objetos seres que estão ali tomando sol. O que é a sombra, então? É corpo, parte de corpo, corpo mutante e eventual, ou a capacidade de expressão, capacidade que um corpo tem de se fazer desenho no espaço, para além de sua própria materialidade. Será então que quando quisesse falar novamente, poderia trabalhar com a própria luz externa a mim para produzir um discurso visual? Poderia deixá-lo fazer outras coisas, ser tradutora de outrem. E eu, como sombras, girar ao redor de mim mesma, por meio de linhas móveis, ao sabor do desenrolar do dia, tramando luzes distintas, de origens distintas, misturar-me na confusão de tramas que meu próprio corpo alimenta? Querer ser sombra
povoar-me de sombras, de linhas em gradação. Outra maneira de ser, sem ser palpável. Proposta a partir do primeiro impulso. Escolher um objeto, que de alguma maneira dialogue, que em essência manifeste, materialize questões do seu fazer artístico. Escrever um texto dando voz a esse objeto. Um texto que reflita aspectos de metalinguagem do seu processo de criação, em suas técnicas, elementos plásticos, ações, conceitos. Segundo impulso, para alimentar uma possível primeira variação do exercício 4. Livro Meu Nome é Vermelho, de Orhan Pamuk. Em Istambul, do século XVI, o sultão encomendou um belíssimo livro que representasse o poder e a riqueza do Império Otomano. E para isso pediu iluminuras feitas com as técnicas ocidentais da pintura renascentista. Lembro, aqui, que para o Islã a arte figurativa constitui uma afronta. Nesse contexto, acontece o desaparecimento de um miniaturista. A investigação do crime é contada por múltiplas vozes. São 19 narradores alternados, dentre eles um cão, uma cor e ainda. Capítulo 1. Eu sou um cadáver. Agora sou meu cadáver. Um morto num fundo de um poço. Faz tempo que dei meu último suspiro. Faz tempo que meu coração parou de bater. Mas, salvo o canalha que me matou, ninguém sabe o que aconteceu comigo. Capítulo 10. Eu sou a árvore. Se fui desenhada às pressas numa feia folha de papel ordinário, foi só para que houvesse um desenho de árvore atrás do mestre contador de histórias. Verdade. Como árvore, não preciso fazer parte de nenhum livro, mas como desenho de árvore, não ser uma página de livro me deixa tremendamente perturbada. O motivo principal da minha solidão é que eu mesma não sei a que história pertenço. Estava destinada a ser parte de uma história, mas caí dela como uma folha morta. Deixem-me lhes contar tudo direitinho, de que modo caí da minha história como uma folha da árvore. Capítulo 19. Eu, o dinheiro. Vejam, sou um escudo otomano de ouro de 22 quilates, arvorando emblemas de sua gloriosa majestade, protetor do mundo. Noite alta, aqui neste fino café, abalado pela tristeza do funeral desta manhã, cegonha, um dos mestres pintores do nosso sultão, acaba de me desenhar, apesar de não ter a tinta dourada para me embelezar. Mas deixo esse detalhe por conta da imaginação de vocês. Minha imagem está pendurada na parede, mas eu estou na bolsa do querido irmão de vocês, Cegonha, o ilustre miniaturista. Ele se levanta, me tira e me exibe, orgulhoso, a cada um dos aqui presentes. Olá, boa noite a todos. Os olhos de vocês se arregalam, refletem meu brilho. Vocês admiram essa luminosidade que a luz das lâmpadas me empresta e sentem crescer no seu íntimo a inveja do meu possuidor, mestre Cegonha. E tem razão, pois que sou o árbitro e a medida do talento. E quem disse isso foi uma moeda falsa. Uma primeira possível variação da proposição 4, por meio da escrita, dar voz a diferentes materiais que se encontram em uma técnica, em uma mesma imagem. Diante dos acontecimentos de formação da imagem, dá voz à percepção de cada material. A voz do narrador é passada para diferentes materiais utilizados na construção de uma imagem. Quando comecei essa aula, falei de trocar de pele. Isso me fez lembrar de um livro do Rudolf Steiner, Notas sobre os graus do conhecimento superior, o caminho iniciático da imaginação, da inspiração e da intuição. Primeiro,
a sensação recebida do mundo exterior. Depois, a imaginação, entendida como uma impressão provocada por um objeto sensório, mas que se origina no nosso anímico, no nosso espiritual. E também a inspiração, que fornece impressões e o eu forma os conceitos. Sons espirituais. Começa a se ouvir o que se passa no interior das coisas. A pedra, a planta, tornam-se palavras espirituais. Percebe-se a forma do cristal como um som. A flor que se abre fala ao ser. O ser, inspirado, consegue exprimir o ser interior das coisas. Todas as coisas ressuscitam de nova maneira ante sua alma. E por fim, um ser que não se encontra mais fora das coisas, dos acontecimentos, que conhece, porém no interior deles. O que vive realmente na alma é o próprio objeto. O eu derramou-se sobre todos os seres e confluiu com eles. A meditação e a concentração são meios seguros para nos elevarmos a esse grau. A vida das coisas na alma é a intuição. Deve-se tomar ao pé da letra o fato de se dizer que, pela intuição, nós nos arrastamos para dentro das coisas.